Agora temos aqui quem? Eu falei que a Nath fez o quê, né? A Nath fez assim, entrou no meu coração e tampou, né? Para ninguém mais entrar, porque ela manda. A Paty fez o quê? A Paty se enfiou. Ela falou, Nath, me dá um espacinho. E a Patrícia entrou junto, assim, ó. Quando a Nath estava entrando, a Patrícia entrou junto, entendeu? Então. É assim que acontece mesmo. É isso que acontece. Eu queria dizer que a Patrícia tem um dos melhores abraços do mundo, né? Nada é melhor do que o abraço da minha irmã, mas assim, quando eu abracei a Patrícia pela primeira vez, eu falei, meu Deus, é isso, um abraço de verdade. E eu gosto muito de abraçar ela, gosto muito dela. Paty, linda, rainha do meu coração, rosa, perfeita. Eu tô compreensível. Eu não sei se é para mim, mas deu uma cortadinha no seu microfone. Não fique brava, por favor. Tá, não, eu fico puta demais, mas tudo bem. Tá bom assim? Eu sei que você fica puta. Eu Não, odeio. agora funcionou super bem. Você falou, ficou ok. Tá bom. Você quer Não é... transmitir alguma tela, alguma coisa? Vou transmitir na tela alguma coisa. Alguma coisa, beleza, alguma coisa. Boa noite, Andressa. Muitos claps. Pode ir? Pode ir? Ou não? Alice... Quer bater um papo? Queria dizer que a Alissa falou assim, ó, tem que ter 8 átrios e 8 ventrículos, eu não sei falar, para aguentar a Patrícia. O que Nossa, ela quis dizer com isso, eu não sei. se é por amor ou se é porque, né, tem vários corações para ter um infarto aí. Então, não sei. É possível que seja... eu pus o óculos, mas tá ruim, tá um reflexo na minha cara, vou tirar. Beleza. Ok. Então, posso compartilhar já? Pode, por favor. Teji. Calma que Teji. tem muitos... Calma que tem muitos Muitas lugares. coisas, muitas coisas. Queria dizer que Patrícia vai fazer o quê, gente? Ela vai fazer uma apresentação para a gente sobre design de APIs, né? Então, um assunto extremamente importante. Deixa eu Compartilhada. adicionar aqui. Temos aqui, abemos slide. Paty, eu vou me retirar, porque o palco é seu, né? Você que manda na porra toda. E eu queria só te lembrar, por favor, de você se autodescrever. Se tiver imagem, você conseguir descrever o que está na imagem também, por favor. E muito obrigada. Vou fazer tudo isso aí. Deixa eu só começar meu cronômetro aqui, porque se deixar, vocês vão sair daqui 3 da manhã. Bom, e não é nem porque eu tenho muito conteúdo não, tá? É porque eu vou entrar em tangentes. Bom, eu sou a Patrícia, sou desenvolvedora há 12 aninhos aí, então pouca coisa. Sempre fiz isso na vida, sempre fui desenvolvedora back-end, exceto quando não existia esse termo, que aí eu era desenvolvedora de software, né? Ou web designer, como isso já foi chamado também. Eu sou uma pessoa branca, eu tenho cabelo loiro patinado, com a raiz já escurecendo, então parece que é preto. Mas não é, eu sou loira mesmo, só que não dá pra ver. Eu tô com um taillé rosa choque, uma camisa rosa bebê, tem um microfone na minha frente, e atrás de mim tem muita coisa. Então, tipo, tem uma tábua de passar, tem o ferro de passar, tem meus moldes de costura, tem um quadro do Luiz Gonzaga, então assim, coisa demais para qualquer pessoa compreender, assim. Então, essa descrição aí. Eu me descrevi completo, eu falei do meu cabelo, falei de mim, falei da roupa. Então, acho que tá certo. Qualquer coisa vocês me falam no chat. Eu já vi aqui um comentário Live Lip, só consuma API, pois fique esperto que aqui tem coisa para você também. E uma hora você vai acabar projetando uma API. É inevitável. Vamos começar então. Primeiramente, o que é uma API? Não é mesmo? Eu vou começar com a definição mais rasteira que tem, que é dizer o que significa. Então, é uma Application Programming Interface. E o que isso significa? Traduzindo literalmente, é uma interface de programação de aplicações. Mas o que raios quer dizer? Isso, basicamente, é uma maneira de uma aplicação se comunicar com a outra. O exemplo que eu descobri lendo, e que realmente faz muito sentido, é uma API que todo mundo usa, mas que a gente não se toca de que é de fato uma API que é um cliente SQL. Um cliente de SQL, você basicamente entra comandos nele que serão usados pelo servidor para modificá-lo a si mesmo. Então, por exemplo, você vai mandar ele inserir um registro no banco. Isso é uma API. Se você falar hoje que é uma API, tipo, as nossas definições foram evoluindo, né? A API vem de muito tempo. Inclusive,
o que eu vou falar aqui veio de uma tese de doutorado, mas a gente chega lá. Uma outra coisa que é uma API é o kernel. O kernel é uma API. Na verdade, o kernel ele é o servidor, entre aspas, né? E a API são as chamadas de sistema. Então, putz, syswrite, né? Que você vai escrever no console. É um comando de API. Você vai dar esse comando e com o que o kernel vai receber disso, ele vai lá e executa alguma coisa. API. Alguns tipos de API que a gente vê hoje em dia. Então, assim, eu não vou falar de kernel, eu não vou falar de SQL. O que eu vou falar são os tipos que a gente, de fato, associa com API na indústria. Então, REST, inescapável, incontornável. Mentira, é super contornável. Mas não dá para você escapar do REST. Se você não souber fazer uma API REST, muito difícil de você conseguir alguma posição como desenvolvedor de APIs. Já, porque, enfim, é a que é mais usada. Você pode conseguir outras coisas, igual. Eu não comecei sabendo o que é API, mas eu consegui trabalhar ainda assim, então não é só isso que existe. Mas se você quiser manjar de API e trabalhar com isso, começa no REST, que tá tudo lindo. Temos o SOAP, que é tipo, eu vou falar isso, mas enfim, tá errado. É um REST mais velho. Ele era o dominador do mercado e ele usava XML. E por esse fato, ele já começou a perder um pouco de espaço quando o JSON foi projetado e criado e começou a ser mais usado, porque é o que o REST usa. É mais fácil de usar, mais fácil de debugar, mais fácil de você conseguir usar sem precisar validar esquema e não sei o quê. Então, assim, o SOAP é uma coisa que ainda é usada, tá? APIs de pagamento usam muito o SOAP. Emissão de nota fiscal, qualquer coisa que você for fazer no governo, se você for fazer via API, SOAP. Pode ter certeza que você vai ter que usar SOAP. GraphQL ficou bem famoso, bem popular nesses últimos anos, não é tão recente, mas sua aplicação na indústria em larga escala é mais recente. SOAP me dá uma tristeza só de pensar. Exato. Eu tentei ser neutra, mas eu também odeio SOAP. SOAP para mim é sabonete. O GraphQL, ele é uma outra maneira de você acessar uma base de dados. Eu não vou entrar muito em detalhes dele, até porque eu, particularmente, nunca usei em produção GraphQL. Mesma coisa com o gRPC. O Castro aí falou de gRPC. Não vou entrar nesse detalhe, até porque eu estou na mesma vibe da Nath e da Morgana, pensando, será que vale a pena de fato eu entrar nessa? Não sei. Coisas do Google, eu geralmente fico longe, porque o Google adora deprecar as paradas que eles fazem, aí você gastou 3 anos num bagulho que nunca mais vai funcionar. Etc. Tem outros tipos, como eu falei, tem o SQL, tem aquilo tudo. Tem vários tipos de APIs. Disclaimer, embora haja esse monte de padrão de tecnologia, eu só vou falar de API REST, porque é o padrão mais usado para aplicações web, que é o que me interessa aqui. Se você quiser saber mais sobre as outras, aí YouTube é seu amigo. Tem vários livros falando sobre SOAP, principalmente sobre SOAP, que é o mais antigo, sobre REST. Eu vou indicar a tese de doutorado do Roy Fielding, que é o cara que fez o REST. Então, assim, REST. gRPC, vocês falem com o Castro Walker. Bom, então, o que é uma API REST? Uma API REST, ela precisa ter algumas características que eu vou dizer aqui agora. A primeira delas é que ela tem que ser uma API web. Ela funciona via web. Mas quando eu estou desenvolvendo, eu faço requisições API REST da minha máquina para ela mesma. Exatamente. E isso está funcionando via a interface de rede virtual Loopback. Então você está falando consigo mesmo, mas ainda assim é um protocolo web, que é o HTTP. O protocolo REST ele é feito para funcionar em cima do protocolo HTTP. REST não é um protocolo, é uma especificação, mas enfim. Ele é feito para funcionar em cima do HTTP. Você não vai conseguir fazer ele funcionar, por exemplo, em cima do TCP/IP direto. Não vai rolar. FTP não vai rolar. HTTP. E tem que ser RESTful. Nossa, obrigada. Podemos acabar agora a palestra, né? Não, vamos dizer o que é RESTful, né? Então a API REST ela tem essas 6 coisas. E o RESTful é uma parada que eu separei porque isso aqui sai da tese de doutorado do Roy Fielding. Então, quais são os princípios do REST? A gente tem 6 princípios. A gente tem interface uniforme, que é uma maneira única de você acessar os recursos. Eu vou expandir eles, tá? Então eu vou falar só rapidinho.
A arquitetura cliente-servidor, então, é essa separação de quem vai fazer a chamada e de quem vai receber e servi-la, ou de quem vai gerir a informação e de quem vai consumi-la ou usá-la. Statelessness, que é a habilidade de você não manter estado dentro do servidor. Vou falar disso já. Cacheableness, que é a habilidade de você ou ter mensagens cacheáveis ou não. Uma mensagem cacheada é uma mensagem que é armazenada no cliente para consumo mais rápido por um certo tempo. Eu vou falar disso lá também. Sistemas em camadas, que quer dizer que você pode incluir camadas e excluir camadas da sua aplicação sem que o cliente fique sabendo ou seja impactado de qualquer maneira. E código sob demanda, que é um negócio que fazia muito sentido na época que isso foi escrito. Não é palestra, né? A palestra foi escrita tipo ontem. Mas faz muito sentido na época que como é que é o nome? A tese de doutorado do Roy Fielding foi escrita. Hoje em dia ele é mais esquisito, eu vou tentar explicar, mas não se preocupem com isso, até porque esse princípio ele é opcional. Na verdade, a gente vai ver que raramente a gente aplica todos os princípios, mas enfim, a gente deixa isso em off. Hoje a gente é desenvolvedores e desenvolvedoras de APIs perfeitos. Interface uniforme, então que parada é essa? A gente tem 4 maneiras de fazer a interface uniforme. A primeira é a identificação de recursos. A identificação de recursos... Não sei o que a Morgana quis dizer. Mas enfim, identificação de recursos. Basicamente é que todo recurso deve ser unicamente identificável. Por exemplo, usando o UID, que é Universally Unique Identifier. Então, todo post tem o seu ID, todo usuário tem o seu ID, todo vídeo tem o seu ID. Pode ser um ID numérico, não tem problema. É possível você identificar ele unicamente. Está na tabela vídeo com ID 7. O UID é só uma maneira mais robusta de você fazer isso, que você evita algumas possibilidades de ataque, enfim. Eu não vou entrar nisso agora. A manipulação de recursos deve ser também uniforme e, entre aspas, óbvia. Então você tem o verbo get para busca. Eu vou falar de verbos HTTP no final da palestra, tá? Mas basicamente, sempre que você quiser buscar, você precisa fazer um get. Sempre que você for criar alguma coisa, é um post. Sempre que você quiser apagar alguma coisa, é um delete. E o usuário, esse é um vocabulário comum pra gente, então a gente não vai precisar fazer uma documentação toda, ou não deveria precisar fazer uma documentação toda para dizer, pra você pegar vídeos, é get/vídeos, sabe? É disso que ele tá falando. Mensagens autodescritivas, uma outra coisa. Então, por exemplo, se eu mando um content type, né, na requisição, que é o tipo de retorno que eu quero que venha para mim, e eu falo, me manda um JSON, vai vir o JSON, e eu sei como parsear esse JSON. E eu sei que vai vir um JSON porque eu pedi um JSON. E se a API for RESTful, eu vou pedir um JSON, ela vai me mandar um JSON. Se eu pedir um XML, ela vai me mandar um XML. Certo? Tem algumas questões aí, porque você pode não mandar, mas o seu cliente de HTTP pode ser que barre se você mandar errado, então você tem uns níveis de segurança a mais. Mas assim, quando eu for desenhar a sua API, manda os MIME types corretos. E hipermídia como motor do estado da aplicação, ou hypermedia as the engine of an application state, ou HOAS, que ninguém usa hoje em dia. Eu nunca vi uma API que usa, e eu nunca vi isso ser necessário. Tenho muita dificuldade em fazer a manipulação, entendo get post, mas na hora de colocar no projeto buga tudo. Tenta fazer essa pergunta de uma maneira que eu entenda melhor. Eu não entendi muito bem. Qualquer coisa aí eu respondo aqui. Eu tô conseguindo olhar o chat um pouquinho, assim. Para que serve esse hypermedia aí? Basicamente como a internet. Então, se você entra lá, www.google.com, ou melhor, github.io/feministech, vão lá, entrem no nosso site. Chequem o endereço, tá? Eu posso ter errado. Você vai lá e você vai ter uma árvore de vários links. Então, você consegue chegar de um link para o outro sem precisar de uma documentação. Olha, para chegar no mapa do site, você clica aqui. Porque já é assim que funciona o nosso entendimento da web. A ideia é a mesma. Então, se eu tenho uma lista de usuários, então eu vou ter lá lista de usuários, cada usuário vai
Vai ser uma lista com um objeto para cada um desses usuários. E ali vai ter um atributo chamado rel, R-E-L, que é de relation, ou ref, que pode ser de reference, que vai ter a URL que você precisa usar para pegar só aquele usuário. Ah, e aí o usuário tem uma lista de vídeos. Cada um desses vídeos também vai ter o seu link para você acessar aquele vídeo. E aí você pode ter também link para deleção, link para atualização, link para tirar do ar. Você pode fazer várias coisas. Basicamente, esse Hypermedia, esse HOAS é para você criar uma árvore de manipulação dentro da sua resposta. Nunca vi alguém usar. Eu, inclusive, não trouxe um exemplo, justamente porque eu não acho que seja uma parte mais importante. Então, basicamente, interface uniforme você precisa conseguir sempre identificar um recurso unicamente, você precisa aderir aos padrões de manipulação de recursos, então usando get para busca, post para criação, put para alteração, delete para apagar, mensagens autodescritivas usando MIME types ou outras coisas, que aí tem uma lista gigantesca, aí eu recomendo que vocês leiam sobre isso mesmo, mas basicamente você precisa aceitar JSON e retornar JSON, aceitar XML, que você retorna XML, etc e tal, certo? E o rate eu acho que, enfim, vamos ignorar ele. Arquitetura cliente-servidor. Vamos jogando as dúvidas aqui que eu vou lendo, hein? Arquitetura cliente-servidor. Então, basicamente, é aquela separação entre quem vai, de fato, utilizar a informação, que é o cliente, e quem vai fornecer essa aplicação, que é o servidor. São aplicações separadas, muitas vezes em máquinas separadas. Então, você tem aqui esse resumo, que é basicamente a aplicação responsável pela informação é o servidor. Ela que gere, mantém e fornece a informação. E o cliente é quem vai, de fato, pegar essa informação e usar. Statelessness. O que é isso? Basicamente, uma coisa que a gente é acostumado a fazer, principalmente quem é mais antigo na área, era usar token de sessão. Isso era muito comum. E o que você fazia? Quando alguém se autenticava no seu site, você criava uma sessão dentro da aplicação. A aplicação guardava um estado daquilo. Essa sessão é tal pessoa. Isso cria um acoplamento entre o cliente e o servidor. O REST tira isso. Então, o que você faz? Cada requisição ela é independente. Você não tem requisições que se aproveitam da informação que foi gerida por outra, a menos que isso seja feito no cliente. Então, por exemplo, as requisições são independentes e a requisição deve ter toda a informação necessária para o servidor servi-la. Então, se você quiser saber quem é a pessoa que está requerindo, quem vai dizer isso é a requisição. A requisição vai dizer, eu sou a pessoa tal e eu quero tal coisa. E aí o servidor vai saber. Não, pessoa tal pode ter essa coisa, então eu retorno. Ou, eu vou retornar as coisas que a pessoa tal tem no servidor. Basicamente é isso. Cacheableness é a habilidade de você criar cache. Cache, como eu falei antes, era você ter uma informação que você pega no servidor a informação, digamos que eu sou o cliente. E aí, sei lá, eu ligo para minha mãe e falo: mamãe, boa noite. Qual é o telefone da avó? E ela vai me passar o telefone, eu vou anotar no meu caderno. Da próxima vez que eu usar, eu não preciso ligar pra minha mãe, porque eu já anotei. E aí tem algumas paradas que a resposta deve dizer se a informação é cacheável ou não. Então, por exemplo, se eu ligar pra minha mãe e dizer, que horas até que horas você trabalha? Ela vai me dizer 9, sei lá. Só que amanhã o horário é diferente. Eu já sei disso, porque ela já me falou. Ela vai falar, mas amanhã é outra coisa. Então, ela vai me dizer, não, essa informação não é cacheável não, só vai poder usar hoje. Então, amanhã é outro dia. E aí você vê que eu falei só pode usar até hoje. Então eu tenho uma coisa que chama time to live, que se a informação for de fato cacheável, você vai dizer, ela é cacheável até o fim do mês, ou ela é cacheável até o fim do ano. Sei lá, Justiça Federal me pede meu endereço. Eu digo, meu endereço é tal. Mas esse endereço, ele não é cacheável por muito tempo, né? 1 ano.
Sabe? Porque eu posso ter me mudado. E aí que tá, eu posso ter me mudado. Não depende da informação de fato ter mudado. Daqui a um ano eu posso morar aqui mesmo. O endereço vai ser o mesmo, mas é responsabilidade do cliente falar, não, beleza, essa informação pode ter mudado. Então eu vou voltar no servidor e perguntar. Por que a gente faz isso? Porque o servidor pode evitar de fazer, de sempre fazer o mesmo processo, para a mesma requisição, para uma informação que não muda. Como, por exemplo, é esse exemplo do endereço, né? A gente pode ter um nível, e aí tem um nível de risco, claro, mas a gente pode ter um nível de certeza completamente razoável de que o meu endereço não vai mudar em uma semana, né? E de que ele não vai mudar em um mês também. Ah, mas você vai se mudar alguma vez. Aí quando passar o mês, pede de novo, sabe? Sistema em camadas. Esse aqui vai ter desenho. Então, por exemplo, digamos que eu tenha... Perdão, eu esqueci que tinha o texto. Introdução de camadas transparentes, como eu falei lá no começo. Então, você tem a possibilidade, aliás, você deve poder incluir camadas de maneira completamente transparente na sua aplicação sem que o cliente saiba. Então, a gente tem aqui o cliente e o servidor. O cliente vai lá e faz uma requisição para o servidor. O servidor vai lá e faz a requisição do banco de dados. O banco de dados retorna. O servidor retorna para o cliente. Show de bola. Aí a gente tem no futuro, né? Isso aqui foi 2010, agora 2020. O cliente vai fazer a mesma requisição para o servidor. Só que aí o servidor vai chamar o banco de dados e vai receber a informação. Aí vai chamar um outro servidor, vai mandar outra informação. E vai chamar um outro servidor que vai receber uma outra informação. E aí ele junta todas as informações que são necessárias e aí retorna para o cliente. Nota que a estrutura, a topologia da parte da direita, que tem 3 máquinas desse lado, do lado do servidor, e mais um banco de dados, é muito mais complexo do que da outra, que tem só uma máquina e um banco de dados. No entanto, a requisição do cliente para o servidor principal é a mesma. Você tem uma seta indo, uma seta voltando. Acabou. Eu fiz uma requisição e eu recebi essa requisição, a resposta de volta, sem ter que me preocupar com como que essa resposta foi construída. Eu não devo me preocupar com isso. Software já é difícil bastante, não precisa. Ok, chegou a parte que... Voltei? Voltei, né? Alguém pode me informar qual foi a última coisa que vocês ouviram eu falar? Porque aparentemente eu dei uma caída. Eu tinha já chegado no código de demanda? Foi bem rápido. Que você só deu uma travadinha e voltou. Então tá bom, então vamos continuar. Código sob demanda é uma coisa que, francamente, eu não entendo muito bem. Na verdade, eu entendo, só não vejo aplicação para isso. Que é o quê? É uma coisa opcional no REST e é o quê? O servidor envia um código a ser executado no cliente. Então o cliente chega e fala: ô servidor, eu tô querendo fazer isso aqui, só que eu não tenho esse código aqui comigo. Por favor, me manda esse código que eu executo. Um exemplo disso é JavaScript. Um JavaScript que é servido pelo servidor. Então o servidor te manda um JavaScript, só que isso não é mais utilizado dessa maneira. Então eu não vou nem ficar muito tempo aqui. Não tem necessidade, não vai agregar nada. Só saibam que isso existe, e quem quiser saber mais, aí existe restful.org, tem a tese do Roy Fielding, que eu recomendo que a galera leia. Eu não li ela completamente, porque enfim, eu descobri que isso era uma tese. Eu já tinha que fazer a palestra, então eu recomendo que todo mundo leia. Sincronicidade. Daí, a gente entra agora nas partes de boas práticas de design de API que não estão atreladas aos princípios REST. Então, se você fizer tudo isso aqui, exceto o código sob demanda, né? O código sob demanda não interessa. Mas se você fizer tudo isso aqui, você já é RESTful. Daí, tudo isso é RESTful e agora você não precisa se preocupar com nada. Chegou no sincronicidade, na minha apresentação, não é mais necessidade para ser RESTful, agora é necessidade da sua aplicação do seu negócio. O que a gente tem em sincronicidade? A gente tem, basicamente, APIs síncronas versus APIs assíncronas. Muito bem, podemos ir para outro slide, né? Então, vamos lá. O que é a API síncrona versus uma API assíncrona? A API síncrona, ela funciona da seguinte maneira. A gente tem, de novo, um cliente e um servidor. O cliente vai lá e manda uma requisição. Ou,
Manda aí todos os posts. /API, /v1, /posts. O servidor vai falar, pode pá, tô mandando. E vai mandar um array com todos os posts. Show de bola. Mandou a requisição, recebeu a requisição. Isso é síncrono. Então, o servidor vai ficar ocupado até te retornar essa resposta. Ocupado assim, ele não vai parar porque é multithreading, tem vários pontos de conexão de rede, enfim. Então, assim, você não vai parar o servidor, mas você vai ficar ocupando uma requisição, uma conexão HTTP aí. Então, tem que ter noção disso. Daí, assíncrona, você tem, de novo, um cliente e um servidor. O cliente chega lá e fala, servidor, me manda os posts. /API, /v1, /posts. O servidor vai falar, beleza, se liga. Olha esse token aqui. Que aqui eu tô chamando de job token, mas enfim. E eu sei que eu faço as coisas de maneira muito deliberada, até por piada, mas dessa vez esse token não tem nenhuma mensagem escondida. Até o Tux foi sem querer. Então assim, relaxem. Olha, aqui tá esse token. Usa ele para vir ver quando os seus posts estiverem prontos, beleza? E matou a requisição. Dane-se. Já respondi. Então isso é tecnicamente síncrono, certo? Essa requisição é síncrona. Só que a informação não me veio. Então a grande requisição, que é a do post, não veio ainda. Aí o que eu faço? Eu mando o job token e falo API /API /v1 /job, sei lá. Isso tudo, todos esses caminhos são arbitrários, tá? Eu inventei na hora de fazer. Ô servidor, acabou já meu job? Aí falou, status not ready, não tá pronto. Vem de volta. E aí o que você pode fazer é também mandar um TTL, falar, ó, não tá pronto, não vai estar pronto hoje. O job roda uma vez a cada dia. Vem amanhã. Você pode mandar TTL 60 segundos, ou, sei lá, expire time 60 segundos, ó, né, 24 horas. Expire time 24 horas, enfim. Então, basicamente, fala, não tá pronto. Daí, sei lá, outra hora, o cliente vai lá, servidor, tá pronto agora? O servidor vai falar, tá ótimo, status ready, data tal. E aí ele vai mandar o dado que você requisitou. Então é assim que funciona uma API assíncrona. Daí, se você vai usar fila, se você vai usar, sei lá, AWS, Azure, o que você quiser, isso não interessa aqui. Pra gente, o que interessa é, para você fazer uma API assíncrona, você tem que dar algum jeito do cliente poder trazer de volta. E você saber qual é o job dele. Qual é a informação que ele quer, sem ele ter que fazer a requisição de novo. E aí, assim, lembra que o servidor não pode armazenar dados dentro dele, né? Dados da requisição. Então você não pode falar, não, eu guardo você aqui, quando estiver pronto eu atualizo a tabela e falo que tá ready. Não, você tem que dar um token para ele, fala assim, ó, usa esse token aqui que ele vai dizer, certo? E o token tem que ter todas as informações necessárias. Idempotência. Chegou a hora que é para falar difícil. Basicamente, idempotência é a habilidade de você fazer uma mesma coisa N vezes e ela tem o mesmo efeito. Então, são requisições que você pode realizar quantas vezes você quiser, que elas vão ter sempre o mesmo efeito. Então, por exemplo, um get. Se eu fizer um get de vídeos e eu executar esse get uma vez ou 4 vezes seguidas, vai dar o mesmo efeito. Você vai ter 5 vezes a mesma resposta e o servidor vai estar do mesmo jeito. Put, que é o de fazer update, né? Num dado. Put e o patch. Eu vou diferenciar eles em outro slide. Mas o put e o patch é para você fazer alterações no registro, alterações no recurso, né? Você, sei lá, nome. Meu nome tá lá, Patrícia. Eu vou mudar o nome para Anastácia. Vou mudar lá. Mudei para Anastácia. Se eu mandar e mudar de novo, vai continuar sendo Anastácia, certo? Manda de novo. Anastácia. Então, se eu mandar 4 vezes, mudo meu nome para Anastácia, depois de uma ou depois de 4 vezes, vai dar o mesmo resultado. Mesma coisa com o delete. E o delete é importante porque ele mostra que a idempotência ela não diz nada sobre o código de retorno. Então, se eu mandar, que eu vou falar no próximo slide aí. Patch é alteração mínima e put é uma alteração completa, né? Eu não gosto da palavra mínima, mas sim, você tá no caminho certo. Mas eu vou chegar lá. Deleta o vídeo 1. Deletou o vídeo 1. Vai retornar 200. Porque deu ok. Aí eu mando de novo. Deleta o vídeo 1.
Não vai deletar porque não tem nada. Vai mandar 404, talvez, porque não foi encontrado. Só que o efeito é o mesmo. Qual é o efeito? O vídeo 1 não existe. Mandei deletar uma vez, vídeo 1 não existe. Mandei deletar a segunda vez, vídeo 1 continua não existindo. Então, delete é idempotente. Por que o post não é idempotente? Porque se eu mandar criar 4 vezes um recurso, você vai criar 4 recursos. Então, ele não é idempotente. Daí, assim, há situações em que o post vai ser idempotente, como, por exemplo, o cadastro de usuário. Se eu cadastrar um usuário com o meu e-mail, né, que é patriciamaravilhosa@patricia.com.br, eu vou cadastrar. Mas se eu fizer de novo, vai dar um erro e ele não vai cadastrar. Então o efeito foi o mesmo. Tem um e-mail, patriciamaravilhosa@patricia.com.br, lá no servidor. Então ele é idempotente. Ah, então por isso o post é idempotente? Não. Porque a questão é, get, put, patch, delete são sempre idempotentes. E se não forem na sua API, estão incorretos. Certo? Aí você viola o segundo preceito lá da manipulação de recursos, lá da interface uniforme. Porque aí você quebra essa parada. Considerando que foi bem construída a validação. Exatamente, né? Vamos lá. A gente está entrando no mundo ideal aqui, que é o que eu gosto, tá? Eu gosto do mundo ideal. Verbos HTTP, que é o que a gente estava falando agora há pouco. Então a gente tem alguns. Get. Get é o mais usado. É o que você usa para você pedir informações para o servidor. Então assim, servidor, me dá a lista de vídeos. Get/vídeos. Get é bem simples, eu vou pular, eu vou até mandar mais rápido. Post é um que você usa para você criar informação, para você criar recursos e para se autenticar, que é uma coisa que me emputece. Agora vamos lá. Vou dizer por quê que eu fico puta com isso. E assim, podem falar, mas eu acho que isso quebra o propósito do HTTP, isso quebra o padrão. Porque post não, uma autenticação não cria nada no servidor. Então não deveria ser post. Só é post pela incapacidade do get de esconder a senha. Então assim, sou contra, entendeu? HTTP tem 30 versões já. Bom, tem 3, mas enfim. E não conserta essa parada. A autenticação devia ser get e ninguém me tasca, assim. Mas enfim, não dá pra fazer no estado que tá hoje. Eu vou dar uma corridinha porque já deu meia hora. Put é o que o colega ali em LiveLeap falou, é uma alteração completa. Então, se eu tiver lá no servidor, nome, e-mail, endereço, telefone, idade, e eu mandar, altera meu e-mail, e mandar só o put, e mandar só o e-mail, você vai apagar todas as informações, porque o put é a verdade. Então, o que você mandar via put é o que vai ser persistido no banco, ou na implicação, enfim. Já o patch é o que faz isso para mim. Então eu altero apenas o que eu estou mandando. Então eu tenho lá nome, endereço de e-mail, endereço, telefone, idade. Eu falo, altera meu e-mail, patch. Aí ele vai lá e vai alterar só um deles. Só o que eu mandar. Se eu mandar e-mail e nome, vai alterar e-mail e nome. Se eu mandar e-mail, nome e telefone, vai alterar os 3. Pode usar o patch para tudo? Pode. É isso mesmo. Não tem mas, não. Pode. Só que não é o esperado. Delete. Você usa para deletar alguma coisa. Então você vai lá, deleta o vídeo 1. Deleta o vídeo 1. Manda delete. Mas eu deleto com get só. Não dá para deletar com get. Dá para você fazer o que você quiser com get. Só aí você quebra a segunda regra, manipulação de recurso uniforme. Options e head. Eles são pouquíssimo usados. Um deles te traz todos os caminhos que você pode executar para aquele endpoint. Então, se tem get, se tem post, se tem put. E o outro, ele vai lá e te dá os headers possíveis, né? Eu não vou falar muito deles, porque, enfim, eles raramente são implementados. É tipo HTTP, ninguém liga muito, assim. Mas se vocês quiserem, leiam na especificação da HTTP, que inclusive o Roy Fielding ajudou a criar a especificação do HTTP também, e lá vai ter explicado bonitinho, até muito melhor do que eu conseguiria explicar. Agora os códigos de resposta. O que você tem que mandar? 200 ok. Então se você conseguiu fazer um get, manda ok. Conseguir fazer o put? Ok. Conseguir fazer o patch? Ok. Conseguiu fazer o delete? Ok.
Meu, se deu certo, é ok. Exceto pro post. Se o post deu certo e você criou algo, você manda 201 created. Tem um específico para isso. Tudo que começa com 2 é sucesso. O que começa com 1 e começa com 3, eu não coloquei aqui porque eles não são tão usados, não são tão importantes. Mas se vocês quiserem saber, os de 3 tem a ver com redirecionamento e tudo mais. Tem a ver com roteamento. Agora, 400, bad request, quer dizer, a requisição está mal formada. Ah, eu tinha que mandar o e-mail, mas eu não mandei o e-mail. 400, acabou. Chegou o e-mail, não tem, 400, tal. E-mail é necessário. Então, se o usuário não mandar a requisição de maneira correta, 400. 401 unauthorized, que é basicamente o quê? Quem que é você, querido? O cliente foi lá no servidor, o servidor chegou e falou, te conheço? Basicamente, ele não foi autorizado a entrar lá, porque as alterações dele, as credenciais dele não são válidas e não tem como ele, de fato, saber quem é que está requisitando. Então, esse é o 401. 403, forbidden, que é basicamente vai para onde? Que é o quê? Que é quando você está autorizado, mas você não pode entrar em algum lugar. Então você de fato pode acessar o servidor. Show de bola. Você pode acessar os caminhos ocultos, não caminhos ocultos, né? Mas os caminhos restritos, mas não todos. Então, sei lá, uma área de admin, 403. Tome. 404 é quando você não encontra alguma coisa. Então, /vídeos /7, e não tem o vídeo 7. 404 not found. Todo mundo conhece esse. Todo mundo já entrou, já errou uma URL, já entrou numa URL que não existia mais e recebeu um 400 na cara. É isso. 404 não encontrado. 400, todos os 400, né? Os que tem 4 são erros no cliente. Então, é coisa que o cliente tem que resolver. Bad request, faz a request direito. Unauthorized, loga aí. Forbidden, atualiza essas credenciais aí para você ter acesso. Not found, pega o recurso correto. Daí a gente chega nos problemas no servidor, que basicamente é o 500. Só que eu pus aqui, tem outros, mas eu não vou entrar em detalhes dele. 503 é internal server error. Deu pau na aplicação. E a aplicação, em vez de morrer, ela falou, não vou morrer não. Manda um 500 pro cliente, a gente continua operando aqui, o cliente vai saber, aí ele aciona. Mas aí é problema no servidor. Então é lembrar assim, 200 é tudo correto, 400 é treta do cliente, 500 é treta do servidor. Versionamento. A parada de versionamento, ela é basicamente para você conseguir modificar uma API sem causar inconsistência no cliente. Digamos que sua API tem 10 anos já, e já mudou muita coisa, e aí você quer atualizar a maneira de você consumir a requisição. Você vai lá, chega a requisição, você fala, ok, servi. De repente você muda toda a sua arquitetura. E lembrando que APIs é para máquinas. Então, você vai fazer com que todos os seus clientes tenham suas aplicações invalidadas porque eles não conseguem mais chegar na sua aplicação. Então, o que você faz? Você pode versionar. Então, você vai lá e cria um versionamento na URL, por exemplo, que é domain/API/v1. Então, a V1 vai ser sempre aquela. E aí, num futuro, você fala, vai deprecar o V1, vocês têm que parar de usar até 2032, sei lá. E aí, você vai lá e cria a V2, que é a mais nova. E, enfim, é isso que você vai ter que fazer. Existe um outro jeito de versionar, que é versionando no content type, que eu não conhecia e que eu achei interessante, que é você basicamente cria um x.v1/JSON. O que está antes do mais, o que está antes do mais, né, então aqui está escrito content type application/x.v1 mais JSON. O que está antes do JSON e depois da barra é seu. E aí você vai lá, mais uns minutos, tá acabando. E aí você vai lá e você fala no seu servidor, x.v1 mais JSON, é isso aí. Vou usar a API v1. E aí se vier x.v2 mais JSON, eu vou usar a API v2, que é a API atualizada. Certo? Nunca vi ninguém versionando content type. Eu li isso em um artigo, então provavelmente vocês vão usar na URL. Não conheço também vantagens de um sobre o outro. Autenticação. Esse aqui eu vou dar aquela chinelada boa. A gente tem vários tipos de autenticação. Um é baseado em HTTP,
que aí você manda ou basic, que aí você manda no header authorization basic, usuário 2 pontos senha, que não é seguro, não usem, porque o header não vai criptografado. Você pode ler o header. Better, que é basicamente o que você... To bear, né? É brandir. Então eu tô brandindo esse esqueminha aqui de metal. Então quem brande, quem tem posse desse token, que é o que eu vou mandar depois, pode acessar esse recurso. Certo? Então o better token. Authorization 2 pontos better e o token. E tem outros também, mas enfim, eu vou dar aquela acelerada. Chave de API. Você vai fazer uma... Isso é muito comum, por exemplo, sei lá, na API do Yelp, na API do Google. Que você vai lá, você cria uma aplicação, ele vai te dar uma chave de API, e com aquela chave você consegue dizer, ó, sou eu tenho esse número de requisições a fazer, eu tenho essas permissões e tudo mais. Tá no direcionamento parado isso mesmo? Não. Parou no direcionamento? Eu tô passando o slide. Me deem um salve aí. Pra mim, no StreamYard, já tá em autenticação. Não, desculpa. Não peço desculpa. Não é culpa tua. O Alt 2.0 é uma maneira de você autenticar, que é bem mais simples do que o Alt 1.0. Eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente você recebe um Authorization Token, um Access Token e um Refresh Token. O Access Token ele vai 1 hora ficar expirado. E aí você vai usar o Refresh Token para receber um novo Access Token e um novo Refresh Token. Certo? É para isso. E o OpenID, que é feito em cima do Alt 2.0, e para não ter que explicar ele e gastar mais tempo ainda, que eu já estou atrasada, eu recomendo que vocês busquem por si sós. Mas o mais utilizado hoje em dia com a APIs REST é tanto o Alt 2.0 quanto o Better Token usando o JWT, que também é do OpenID. Então é meio que uma bagunça, eles têm suas interseções. Obrigada, é isso aí. Esse aí é o meu Twitter, @patriciaverso. Então, fiquem à vontade de me chamar no Twitter para falar de tecnologia ou de outras coisas, sei lá. Mas, enfim, se tiver alguma dúvida, me manda aí. E é isso. Muito obrigada. Volte, Morgana. Mas eu não sei, né? Se pá, travou pra você. Patrícia Vilela, Não Lindinha, sei, só tava travado para mim aqui, mas acho que agora eu consegui voltar. é descharear. Segura aí. Deschareei. Deixa eu botar você aqui em cima. Ai, peraí, Jéssica, rapidão. Fiquei na Jéssica sem querer. Clap, muitos claps no chat. Muitos claps no chat. Pois é, a internet me trollou aqui, eu achei que estava travando e era eu o problema. Mas queria saber, eu não vi perguntas no chat, né? Acho que enquanto a galera foi mandando, você foi respondendo. Então, não sei se tem mais, gente. Se tiverem mais perguntas, podem fazer, por favor. A galera se intimida, porque minhas palestras nunca tem pergunta. A galera se intimida comigo. Acha que eu vou brigar. Ou você explicou tão bem que não precisa de pergunta. Exemplo de cash com o telefone foi legal. Esse eu pensei agora. Também te amo, Artemis. Esse foi. Ih, vazou o chat. Artemis está no chat conosco. Eu achei chique ela aqui no meu chat. Então tá bom, galera. Se não temos perguntas, né? Muito obrigada, Patrícia, pelo seu conteúdo maravilhoso, incrível, sensacional.